Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Você acompanha sempre aqui nos meus endereços telemáticos. Temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, ou você pode colocar o endereço geral, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, ou apenas Paulo Roberto Maciel Maciel. Você vai ao YouTube, blog, Instagram e Facebook. Edição do Web Jornal de 15 de fevereiro de 2024. É quinta-feira, né? Quinta-feira, após um feriadão. Parece que está tudo perfeito no nosso país, que tem esse período aí esticado de feriado, momesco. É incrível, né? Eu não caio nessa não, de ir para gandaia durante muito tempo. Isso só traz prejuízo. Mas, enfim, é a vida, né? Fazer o quê? Edição de 15 de fevereiro de 2024, quinta-feira. A fase da Lua, que começou no dia 9, é nova. Estão se passando 46 dias do ano, faltando 320 dias para terminar 2024 neste ano bissexto. Ano bissexto porque tem um dia a mais, hein? E o dia a mais está neste mês de fevereiro, que vai até 29. Quem faz aniversário em 29 de fevereiro terá a oportunidade de comemorar. Depois, só daqui a 4 anos. É o tempo da quaresma e os católicos praticam a penitência, a conversão, tempo de oração, jejum, esmola. Vai de 14 de fevereiro a 28 de março, hein? 40 dias na igreja. Os santos de devoção em destaque são estes: Santa Geórgia, São José de Antioquia, São Faustino e São Jovita. É Dia Internacional da Luta ou Combate contra o Câncer Infantil. Bem, quinta-feira, logo após a quarta-feira de cinzas, onde muitas missas foram realizadas em várias igrejas católicas. Nesta quinta, é a quinta-feira depois das cinzas, 19 horas, tem celebração eucarística na Catedral, a Igreja Mãe da Diocese de Colatina. Os padres que atendem em Colatina são Padre José Valdeci Romão, que é o pároco local, é o cura da catedral também, Padre David José Langa Lopes, que é o seu auxiliar, e em atividade está o único diácono permanente, Amaury Braz Caser, para presidir celebrações da palavra. Agora temos aqui alguns indicadores da economia. Antes do feriadão, tivemos na sexta-feira as seguintes cotações do café no Centro de Comércio de Vitória. Preço de fechamento dos negócios, dia 9 de fevereiro de 2024. Um dia antes do feriadão. O Arábica bebida dura, R$ 979. Arábica bebida Rio, 865. Conilon bica corrida tipo 78, 812. No mercado financeiro em São Paulo, a Bolsa de Valores fechou em baixa de 0,15% a 128.025 pontos. O dólar teve baixa de 0,68%, cotado a R$ 4,96. Tem sorteio de Mega Sena hoje? Ah, tem sim. O próximo concurso da Mega Sena é o 2688, ocorrerá nesta quinta-feira, dia 15 de fevereiro de 2024. Estimativa de prêmio, 53 milhões. É a estimativa de prêmio para a faixa principal. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas, em qualquer casa lotérica ou pela internet. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 5,00. É o valor novo após o aumento de mais de 10% em 2023, no início dessa nova era petista no país. Olha, teve um concurso no sábado, dia 10 de fevereiro, foi o concurso 2687, e não houve acertador na faixa principal. Os números sorteados foram 02, 04, 24,
30, 34 e 50. A quina teve 50 ganhadores, cada um tem direito a mais de R$ 74.000. Os 4.178 acertadores de 4 números recebem R$ 1.270. A arrecadação foi superior a 64 milhões de reais. Portanto, nesta quinta é o concurso 2688, ok? Vamos a outra informação. 5.600 mortos nas estradas brasileiras em 2023. Olha, mais de 5.620 pessoas morreram no Brasil em acidentes de trânsito em 2023. O número chama a atenção de especialistas que alertam para mais cuidado na direção veicular. Israel resgata 2 reféns em Gaza. Olha, as forças de segurança de Israel resgataram 2 homens que eram tidos como reféns argentinos em poder do grupo terrorista Hamas, na faixa de Gaza. Os homens estavam sequestrados desde o ataque terrorista em outubro de 2023, quando o Hamas invadiu o território israelense, matou mais de 1.000 pessoas, estuprou e praticou outras atrocidades, além de fazer muitos reféns. A operação de resgate aconteceu em Rafah, no sul da faixa de Gaza, sendo divulgada e repercutida a partir de 12 de fevereiro. Morte em Cariacica. Olha, mais uma morte registrada aí no Espírito Santo, entre várias que aconteceram no período carnavalesco. Eu vou falar de muitas mortes aqui, vocês me desculpem, vocês me perdoem, mas muitas mortes aconteceram no Espírito Santo nesse período de carnaval, nesse feriadão. Olha, um provável usuário de drogas em débito com traficantes foi executado no bairro Santo André, em Cariacica, na Grande Vitória, Espírito Santo. O homicídio se deu perto do Faça Fácil, órgão público de prestação de serviços. 2 motos transportavam os criminosos, num caso tornado público a partir de 12 de fevereiro de 2024. E um jovem morto e outros baleados em Vitória, no bairro Nova Palestina, em Vitória, a capital do estado do Espírito Santo. Um jovem foi executado em 11 de fevereiro de 2024. 2 outros foram baleados e ninguém foi preso. Morte no centro vitoriense. Na noite de sábado para domingo, ou seja, dos dias 10 para o dia 11 de fevereiro de 2024, um homem foi morto no quintal de uma casa. Provavelmente ele corria dos seus inimigos, mas mesmo pulando muros, não se salvou. O caso se deu na Cidade Alta, em Vitória. O cadáver só foi localizado pela polícia no fim da manhã de domingo, dia 11. Locutor de rodeios morre no Caparaó, no sul do Espírito Santo. Um locutor de rodeios morreu após um acidente. Igor Zovico participava de uma cavalgada, caiu e foi atropelado na região do Caparaó, no sul do estado espírito-santense. Chegou a ser levado para receber cuidados sanitários, porém foi a óbito. Ele tinha 30 anos de idade. Mulher morta em Laranja da Terra. É um município do interior do Espírito Santo, região montanhosa. Uma mulher foi morta na localidade de Sobreiro, no município de Laranja da Terra, no interior do estado do Espírito Santo. O homem detido como suspeito estava embriagado. O imbróglio envolveu... Deixa eu ver aqui como foi que aconteceu. Bem, não tem aqui muitos detalhes, mas o caso foi registrado no domingo, dia 11 de fevereiro de 2024. Esse imbróglio todo aí, de morte, com uma pessoa embriagada, muitas vezes a pessoa perde o sentido das coisas. A bebida é um mal para a sociedade, assim como as drogas. Muitos desses casos envolvem ou a bebida alcoólica ou então os entorpecentes. Infelizmente, a gente só lamenta
mas depois do caso efetivado, da morte acontecida, só se pode desejar que Deus receba a alma, né? Jovem assassinado em Cariacica. Olha mais uma morte, um jovem de 21 anos. Ele foi assassinado a tiros no bairro Nova Rosa da Penha. Nova Rosa da Penha 2, porque tem outro. No município de Cariacica, na Grande Vitória, Espírito Santo. Ao que tudo indica, o jovem assassinado não seria o alvo dos criminosos. O imbróglio envolveu vizinhos, o dono de um chiqueiro, um balde e muita confusão, além da fuga do suspeito. O assassinato aconteceu no domingo, 11 de fevereiro de 2024, e ecoou nos noticiários a partir do dia seguinte. Homem morre no Espírito Santo ao ser atacado por abelhas. O ataque de ferozes abelhas a 2 homens que executavam tarefas na zona rural terminou em tragédia. O pai, que estava com um filho de 15 anos, morreu após a gravidade dos ferrões. O caso se deu no município de Nova Venécia, na região norte do Espírito Santo, deixando moradores bastante consternados durante o velório. O adolescente escapou da letalidade, mas ficou ferido. A ocorrência repercutiu em diversas mídias a partir de 9 de fevereiro de 2024. Ataque de abelhas também em outro município, em Montanha, com falecimento. Um homem morreu após o ataque de abelhas quando conduzia seu veículo em Montanha, no norte do Espírito Santo. Os insetos provocaram um acidente de trânsito e os ocupantes do carro ficaram feridos. O motorista, mesmo socorrido e levado para um hospital de Colatina, na região noroeste do Espírito Santo, não suportou os hematomas e faleceu. Os meios de comunicação espírito-santenses replicaram o fato a partir de 12 de fevereiro de 2024. E tem mais morte no Espírito Santo. Eu não sei quantas mortes foram verificadas no estado do Espírito Santo nesse período carnavalesco, porque foram muitas. Guerra do tráfico, com morte de mulher em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. No bairro Ilha dos Aires, em Vila Velha, na Grande Vitória, estado do Espírito Santo, uma jovem mulher foi executada barbaramente quando estava com o bebê no colo, aparentemente em mais um episódio de confronto entre traficantes de drogas. Ela teria implorado pela sua vida, mas os criminosos não deram ouvidos e atiraram. A criança foi poupada, mas ficou toda ensanguentada e assustada. Meu Deus! O ataque aconteceu na tarde de quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024, em dia e noite de violência na comunidade Canela Verde, quando cerca de 50 tiros foram disparados. Aventou-se a possibilidade da mulher ter participado do movimento ilícito, mas o teria deixado, o que não lhe poupou a vida. Mas esse fato violento ecoou em todo o território vilavelhense. A notícia espalhou-se porque a mulher estava com uma criança no colo, um bebê, gente. Ainda bem que a criança se salvou, mas e agora? Vai ficar com quem? Meu Deus do céu. O tráfico não perdoa mesmo. Presídio de Viana sob investigação do Ministério Público. O complexo penitenciário de Viana, na Grande Vitória, Espírito Santo, foi alvo de ação do Ministério Público Estadual, o MPS, sendo que até uma advogada está envolvida. Uma advogada e 2 homens que atuam no presídio são investigados por venda de vagas de emprego no esquema que poderia ter movimentado R$400 mil somente num mês. Trata-se da Operação Filia, que ouviu declaração de um detento que pagou para conseguir vaga de trabalho na cozinha da cadeia. O rumoroso caso repercutiu
a partir do dia 9 de fevereiro de 2024 em vários meios de comunicação capixabas. O caso segue sendo investigado, né? Cão de grande porte mata cadelinha no Espírito Santo. Um cachorro pastor belga atacou um idoso que estava com uma cadelinha Shih Tzu no bairro Prainha, em Vila Velha, Grande Vitória, Espírito Santo. O resultado foi a morte da cachorrinha Pérola e ferimentos no homem. A família cujo bicho morreu estava há 7 anos com a cadela e ficou emocionada com a perda. O cão agressor não portava coleira e nem focinheira. A notícia ecoa nas mídias espírito-santenses, inclusive nas TVs, desde o dia 9 de fevereiro. Olha, gente, não é fácil, hein? A situação dessa. A cadelinha morreu após o ataque do cão de grande porte. Vamos mudar de assunto? Vamos falar de catequese então, porque com o início da quaresma é isso que precisamos. Igreja é reino de Deus e não do homem. Em comentários sobre a liturgia da palavra do dia 10 de fevereiro de 2024, que trazia o texto de Marcos, capítulo 8, versículos do 1º ao 10º, o professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, se mostrou preocupado com os sacerdotes ligados à teologia da libertação, que querem colocar Jesus apenas como homem e não como Deus, escondendo, por exemplo, o milagre da multiplicação dos pães, tratando-o como partilha. Querem transformar o reino de Deus em reino do homem, criticou o professor e escritor. O próprio Papa João Paulo I, em seus 33 dias de pontificado, ele já disse que o reino de Deus não se confunde com o reino dos homens. Não pode haver essa confusão. Para Felipe Aquino, a teologia da libertação quer transformar a igreja numa ONG, cuidando somente dos interesses e direitos sociais. Eu também vejo muito isso. Direitos sociais, políticos, econômicos. Ele lembra que Jesus disse que o homem tem mais fome da palavra que do pão. Em sua opinião, até mesmo muitos bons padres foram contaminados pela teologia da libertação. É uma linha que se alastra. O parágrafo 1335 do Catecismo da Igreja Católica afirma que a multiplicação dos pães foi uma prefiguração da Eucaristia. Em uma, como na outra, Jesus profere a bênção, parte o pão e o distribui aos discípulos. Não se pode esvaziar o cristianismo, pois se a igreja deixar de ser instituição espiritual que leva à salvação do céu, ela acabará. Então, a espiritualidade é a parte principal. Eu também acho isso. A salvação eterna é que importa. É preciso viver uma vida de amor com o irmão, mas pensando na salvação eterna. A Igreja Católica é a instituição que mais caridade fez e faz, mas ela veio para curar a alma. Várias entidades já procuram salvar o corpo, mas apenas a Igreja salva a alma. Jesus, na multiplicação dos pães, mostra sua divindade e premia a perseverança dos que estavam há 3 dias ouvindo a sua doutrinação. Somente depois da palavra é que ele fez o milagre alimentando o povo. Então Jesus passou a palavra, a doutrina, depois alimentou o povo. Não é? Jesus é o nosso sumo e eterno sacerdote. Daqui a pouco eu tenho outra catequese também sobre a palavra de Deus católica. Vamos falar sobre viagem de trem. Trem da Vale gasta apenas 2 horas e meia de Cariacica a Colatina.
Olha, uma viagem que eu fiz e quero passar para vocês a minha sensação. Diariamente, às 7 horas, realiza-se a viagem de trem da estação Pedro Nolasco, em Cariacica, na Grande Vitória, Espírito Santo, até Belo Horizonte, Minas Gerais. A passagem deve ser adquirida com dias de antecedência, pois não se vende o bilhete na hora. O viajante pode comprar a passagem na própria estação da Vale, no bairro Jardim América, ou na Casa Lotérica Estrela, localizada no Shopping Master Place, Avenida Nossa Senhora da Penha, número 2150, no bairro Barro Branco, em Vitória. Há também uma viagem diária no percurso Belo Horizonte-Cariacica pela Estrada de Ferro Vitória-Minas. É o sentido contrário. A passagem econômica na estação cariaciquense, saindo da estação cariaciquense para Colatina, custa R$ 29,00. E é bem cômoda e rápida, com apenas 2 horas e meia de duração. A chegada acontece às 9h30 na estação ferroviária do bairro Luiz Iglesias, onde existe um ponto de ônibus urbano e de táxi. As paradas anteriores são apenas em Flechal, Fundão, Aricanga, Ibiraçu e Piraqueaçu, em João Neiva. As paradas para embarque e desembarque são rápidas, coisas de alguns minutos. E há venda de almoço e lanches a bordo, hein? É um passeio bastante confortável. O telefone Alô Ferrovias é 0800 285 7000. Para deficiente auditivo é 0800 021 9934. Convento da Penha, saiba de missas, confissões e acessos. Olha, R$ 4,00 só para subir e R$ 6,00 para subir e descer. Estes são valores da van para o transporte da parte baixa até o alto do Monte do Convento da Penha, em Vila Velha, no Espírito Santo. Os veículos circulam de 10 em 10 minutos. Já o valor do trenzinho das Alegrias é R$ 10,00 para a ida e o mesmo valor para a volta. O trem faz o trajeto de segunda-feira a sábado, das 6 às 17 horas. No domingo começa às 4h30. As missas são 7, 9, 11 e 15 horas, de segunda a sexta. No sábado acrescenta-se o horário das 17 horas, hein? Já no domingo, além das 17 horas, a missa às 5 horas da madrugada. As confissões ocorrem das 8h30 às 11 horas e das 14 às 16. Eu aproveitei no período carnavalesco, inclusive, para colocar minhas confissões em dia e fui procurar um padre, um sacerdote, para esse sacramento, né? O portão de acesso funciona de segunda a sábado, das 6 às 6h45. No domingo, a abertura acontece às 4 horas. As visitas ao santuário são das 6 às 17 horas de segunda a sábado e das 4 às 17 horas no domingo. O Facebook do convento é este, Convento da Penha. E o site é conventodapenha.org.br. Jesus cura todos os males, inclusive a lepra. Olha, como de costume, foi oficiada a missa às 17h30 do sábado de carnaval, dia 10 de fevereiro de 2024, na Igreja Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Praia da Costa, em Vila Velha. A liturgia foi a dominical, sobre o Evangelho proclamado, Marcos capítulo 1, versículos do 40 ao 45, e a primeira leitura, segundo o livro dos Reis, capítulo 5, versículos do 9 ao 14, o presidente da celebração eucarística explicou que, no antigo Israel, qualquer doença na superfície do corpo, a pele, que se alastrasse era tida como lepra, e seu portador precisava se retirar da comunidade e ficar afastado dos outros, gritando inclusive que era impuro. Até um sininho era utilizado a fim de alertar quem se aproximasse. O pensamento era que seria preferível esse isolamento de um para não colocar toda a comunidade em perigo. Pensava-se também que poderia ser um castigo de Deus. No texto de Marcos, o leproso foi ousado ao aproximar-se de Jesus e pedir a cura.
Por sua vez, Jesus foi mais ousado ainda ao não se distanciar do leproso, ajoelhado, clamando: se queres, podes me curar. A primeira atitude de Jesus foi tocar no homem, demonstrando amor e acolhimento. Apesar da recomendação de Jesus, após a cura, de que não divulgasse o milagre, o ex-leproso alardeou o fato pelos 4 cantos. Jesus também o orientou a apresentar-se ao sacerdote, mas o texto não informa se ele foi ou não. Tendo ido ou não, vale lembrar que o curado esteve diante do sumo e eterno sacerdote, que é Cristo Jesus. Minha saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, blog, Instagram, Facebook, ok? Dê um like, compartilhe, inscreva-se para aumentarmos nossa rede de amizade. São notícias gratuitas, sensatas e lúcidas para você. OAB recorre de decisão de ministro do STF que deixa advogados incomunicáveis. Olha, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, ingressou com recurso contra a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, que proíbe contato entre advogados de indivíduos do espectro político da direita investigados pela Polícia Federal. O presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, afirmou que os advogados não podem ser proibidos de interagir. Juristas dizem que restrição à comunicação de advogados e investigados é um grave equívoco, segundo foi publicado no endereço eletrônico Consultor Jurídico. Bolsonaro convoca povo para manifestação pelo Estado Democrático de Direito. O ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, postou um vídeo convidando seus apoiadores para uma manifestação pública na Avenida Paulista, em São Paulo, capital. O ato democrático deve ocorrer em 25 de fevereiro, um domingo. A reunião será um ato pacífico em defesa do Estado Democrático de Direito, frisou o ex-presidente, que vem sendo perseguido politicamente há muito tempo, e mesmo passada a eleição, os extremistas de esquerda continuam os ataques insensatos. Ele pediu que os participantes vistam as cores verde e amarela e não portem faixas para evitar animosidades. Bolsonaro quer se defender de todas as acusações feitas contra ele neste ato público pacífico. PGR recorre de decisão de Toffoli que suspende multa de empresa. A Procuradoria-Geral da República, PGR, recorreu da decisão que suspendeu multa da empresa JF no valor de 3 bilhões e 500 milhões de reais. Esta suspensão, melhor dizendo, esta suspensão foi concedida pelo ministro do STF, Dias Toffoli. Então, agora a PGR está recorrendo. Foi concedida em dezembro de 2023. Numa outra decisão semelhante, Toffoli também suspendeu provisoriamente, em 1º de fevereiro de 2024, o pagamento de multa da Novonor, antiga Odebrecht, no valor de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Olha, essas empresas foram investigadas por atos de corrupção. Então, a PGR recorrendo de decisão de Toffoli, que suspende multa de empresa. Temos mais uma informação interessante aqui. Desembargador aposentado propõe povo em casa por 30 dias. Olha, o desembargador aposentado Sebastião Coelho propôs recentemente que todo mundo ficasse em casa durante 30 dias a fim de que os parlamentares, deputados e senadores façam alguma coisa para findar as ações contra o espectro político da direita. Ele lembrou que na pandemia todo mundo ficou em casa por ordem das autoridades. Por isso,
Sua proposta é exequível e concreta, a fim de que o mundo veja o que se passa no Brasil e os deputados e senadores ajam. Isso vai impactar nas exportações, disse ele. A China e outras nações vão sentir a falta dos produtos agrícolas brasileiros, entre outros efeitos dos atos pacíficos de ficar em casa. Padre José Eduardo emite nota sobre Polícia Federal em sua casa. Olha, até um padre, né, sendo alvo de ação da Polícia Federal. O padre José Eduardo de Oliveira e Silva emitiu uma nota em 8 de fevereiro de 2024 sobre notícias veiculadas em mídias nacionais, indicando que havia busca e apreensão em sua residência. Em um texto da página eletrônica da Diocese de Osasco, o presbítero católico informou o seguinte: que recebeu a visita de agentes da Polícia Federal na igreja onde reside e celebra diariamente a Santa Missa, apresentando-lhe mandado de busca e apreensão de seu passaporte, celular e computador. O mandado foi expedido nas investigações do que é classificado de inquérito dos atos antidemocráticos. Com 18 anos de ministério sacerdotal, o padre José Eduardo é também professor universitário, dedicando-se ao exercício do sacerdócio e do magistério, especialmente nas áreas de filosofia e teologia, na qual é doutor. Desde a sua ordenação e atividade ministerial, a atividade ministerial sempre foi desempenhada dentro dos limites previstos para o exercício do sacerdócio, com a administração dos sacramentos, pregação, atendimento de confissão e a direção espiritual, além de oração e bênção para quem precisa de auxílio. Ele afirma que não cooperou nem endossou qualquer ato disruptivo da Constituição, que situa-se abaixo de Deus no país. E recordou o dever de toda a sociedade de combater qualquer tipo de intolerância religiosa. Padre José Eduardo constituiu como advogado o doutor Miguel da Costa Carvalho Vidigal, do qual espera receber respostas pertinentes aos passos jurídicos decorrentes da inusitada e inesperada situação. O sacerdote ainda não tinha obtido, naquela data, acesso aos autos. O clérigo disse ainda que está em oração, especialmente pela justiça brasileira, para que Deus a conduza. Aqui eu tenho opinião e comentário para vocês, porque é preciso, às vezes, a gente tecer a opinião, porque eu tenho muitos seguidores que gostam de ouvir esses comentários. E é importante que isso aconteça de uma forma sensata, lúcida. Por que a esquerda ataca tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro? Muitos se perguntam por que razão muitas mídias e segmentos políticos, sociais ou jurídicos atacam tanto o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro. Imagino que, entre outras coisas, pode ser por ódio ou inveja de sua popularidade, ou busca de hegemonia esquerdista marxista de qualquer jeito. E olha que ele sofreu e ainda enfrenta muitas adversidades em vários campos, como na saúde, na política, na justiça. Eis apenas algumas adversidades sofridas por Bolsonaro. Foi vítima de um ataque covarde de tentativa de homicídio em 2018, em plena campanha presidencial, quase morrendo ao ser esfaqueado. O ataque foi perpetrado por indivíduo ligado à esquerda política. Imaginem se fosse o oposto, se fosse a direita que tivesse atacado alguém da esquerda. No início do governo, ele foi impedido de nomear o diretor da Polícia Federal, prerrogativa que lhe foi tirada. Pequenos partidos sem votação expressiva ingressavam frequentemente com ações judiciais, prejudicando a celeridade administrativa do governo.
Reunião com conselheiros sobre decretação de estado de defesa ou estado de sítio é algo previsto na Constituição do Brasil. Então ele poderia realizar, sim, reunião com conselhos. Essas medidas, se tivessem sido tomadas, passariam ainda pelo Congresso Nacional. Bolsonaro teve que lidar com uma CPI extemporânea e maldosa em plena pandemia do novo coronavírus. Eu acho que foi o único país que realizou uma CPI na época em que se alastrava uma doença desconhecida pelo mundo. Apoiadores foram alvo do famigerado inquérito do fim do mundo, como classificou o ex-ministro da Suprema Corte, Marco Aurélio Melo. Foram ignoradas decisões anteriores que condenavam o petista da Silva para habilitá-lo na disputa eleitoral. Manifestações democráticas por todo o país respaldavam as preocupações do governo de Bolsonaro. Então, são várias atitudes que foram tomadas e que isso impactou os momentos mais difíceis do presidente Jair Bolsonaro. Ele teve que fazer reuniões para deixar o Brasil mais calmo, mais tranquilo, dentro das 4 linhas da Constituição. Minha saudação especial a você que segue meu Facebook, você que segue meu blog, meu Instagram e o YouTube. É só escrever lá no campo de busca do Google, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Olha, eu vou falar para vocês sobre os telefones de algumas paróquias para que o católico saiba horário de missa, horário do padre atender. Atenção! Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina. Vejamos aqui, tem missa diariamente na catedral às 19 horas, todos os dias às 19 horas. Na sexta-feira tem missa também ao meio-dia. No domingo tem missa às 7, 9 e depois às 19 horas, ok? Vamos lá, mais informações. Funcionamento da Secretaria Paroquial, que fica na entrada da Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina, na segunda-feira, das 13 às 18 horas. De terça a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. No sábado, das 8 horas às 12 horas. Telefones da Paróquia Central: 0 operadora 27 2102 5010 e 2102 5006. Agora, Paróquia Santa Clara, do bairro São Vicente, na zona urbana de Colatina ainda. O endereço do Facebook é Para Clara, no Facebook, ok? facebook.com/Para-Clara. Telefones: 0 operadora 27 99934 5155. Telefone fixo 3722 6249. Tem informação do Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence também à Paróquia Santa Clara, que é gerida pelos franciscanos. As Irmãs Clarissas tem no seu mosteiro, no bairro São Judas Tadeu, missa diariamente, de segunda a sábado às 7 horas e no domingo às 8 horas da manhã, hein? O telefone para manter contato direto com o mosteiro é 37210864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, da Matriz, do bairro São Silvano. É o bairro mais importante economicamente de Colatina, na zona norte do município. Vamos lá, nós temos aqui o endereço no Facebook, picmaria.com.br. PIC é Paróquia Imaculado Coração. O telefone é 99507 2251.
Na Grande Vitória tem um município que eu frequento mensalmente, Vila Velha, minha segunda cidade, depois de Colatina. E em Vila Velha há o Santuário Divino Espírito Santo, que funciona na zona central. A missa de terça a sexta-feira ao meio-dia e às 19 horas, hein? No sábado a missa é às 17 horas. No domingo tem 5 missas às 7, 9, 11, 17 e 19 horas. WhatsApp do santuário 0 operadora 27 99985 3558. Telefone fixo 3329 1266. Quero falar também para você que está desocupado agora, está procurando emprego. Olha, a Agência do Sistema Nacional de Empregos de Colatina divulga no seu painel ou mural externo as oportunidades de trabalho de forma impressa. Né? São vagas disponíveis nas firmas da região. Vagas diversas, ok? A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados, fazendo essa ponte com as empresas. Tem o telefone 0 operadora 27 3721 7102 e o endereço físico do Cine Colatinense, Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro da cidade. Amigos e amigas, vamos a atualidades, momento de atualidades aqui em meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Inscreva-se, compartilhe, dê um like para aumentarmos nossa rede de amizade, ok? @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. E você vai ao YouTube, Instagram, temos o blog e Facebook, ok? Catequese, informações gerais, atualidades. Igreja Católica é a única instituição humana com sequência de chefes por 2000 anos. Você sabia disso? A Igreja Católica Apostólica Romana sempre teve um Papa. De São Pedro até o Papa Francisco, há uma sequência de 2000 anos. Não existe qualquer outra instituição humana com essa sequência de chefes. No Evangelho escrito por São João, capítulo 1, versículos de 35 a 42, Jesus olhou fixamente para os olhos de Pedro e disse: Tu serás chamado Cefas, que no hebraico significa pedra, que vem a ser Pedro. Em Mateus 16, Jesus diz para ele: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele é o Papa. Pedro é a pedra de unidade da igreja. É claro que a pedra invisível da igreja é Jesus. Mas a igreja é uma instituição humana que precisa de um cabeça, senão não se sustenta. Na escola há o diretor, no navio um comandante, no estado um governador. Se não houver uma hierarquia de poderes com um cabeça, vira anarquismo. Vira bagunça, pois todo mundo manda. Então Jesus colocou um chefe na igreja, que é uma sociedade de homens e mulheres fazendo uma série de promessas maravilhosas. Jesus disse: Eu te darei as chaves do reino dos céus. O reino que vim inaugurar na terra, ou seja, o poder de abrir e fechar, e as portas do inferno nunca vencerão a igreja. Tudo que ligares na terra, eu ligo no céu, disse Jesus a Pedro. Esse é o poder extraordinário que Jesus deixou ao Papa. É claro que o Papa não é infalível em qualquer coisa, mas quando define um dogma de fé, é inspirado pelo Espírito Santo, e a igreja inteira tem que aceitar e acreditar, mesmo que não entenda. Então só no dogma de fé é que há infalibilidade. O Papa, no entanto, não é infalível em política, arte, música, economia. Muitos papas na história da igreja erraram muito, mas nunca uma bula pontifícia proclamando um dogma foi revogada. Até Alexandre VI, Papa espanhol, Papa Borgia,
que foi muito contestado por seus erros, nunca teve uma bula contestada. Isso porque o Papa tem uma assistência especial do Espírito Santo quando fala da doutrina e não das outras ciências. Depois que Jesus foi para o céu, quem comandou a igreja foi Pedro, cujo nome é citado 169 vezes no Evangelho. 169 vezes. Em Pentecostes, ele fez um grande discurso. É ele quem reúne o concílio no ano de 49 em Jerusalém. É ele quem batiza o primeiro pagão na casa de Cornélio. O primado dele é algo que está nos Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Barnabé vão a Pedro para acertar a questão da circuncisão. Vejam que informações importantes do canal do professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. Jesus Cristo, Deus e Filho do Homem. Jesus preferia usar para se referir a si próprio a expressão Filho do Homem, ao invés de Messias ou Filho de Davi, pois não queria conotação política para a sua pessoa. Messias, entre os hebreus, tinha conotação política e nacionalista, de um rei que viria para derrubar o poderio romano, libertar Israel deste jugo e dar-lhe a liderança sobre todas as nações do mundo. Jesus não veio para isso, dizendo que meu reino não é deste mundo. 69 vezes aparece a expressão Filho do Homem nos evangelhos, deixando clara a divindade de Jesus, mas sem conotação política. Sábado é complicado por fariseus e cristãos assumem o domingo como dia do Senhor. Olha, para os judeus era lícito, quando passassem por uma plantação, apanhar algum vegetal para saciar a fome. Os fariseus, doutores da lei, no entanto, complicaram a vida do judeu no sábado. Criaram 39 tipos de trabalho que não podiam ser realizados no sábado, algo que não estava na lei de Moisés. Até mesmo colher algo para comer numa lavoura era proibido. O sábado passou a ser uma espécie de prisão para o povo, e Jesus veio para libertá-lo da escravidão da lei e colocá-lo na lei perfeita do Espírito Santo. Por isso contesta o sábado várias vezes, curando um homem com a mão seca na sinagoga e expulsando o demônio de um homem também no sábado, dia que os judeus se reuniam para orações na sua igreja. Ele mostra que o homem é mais importante que o sábado. E Jesus se declara Senhor do sábado. A igreja explica que o domingo é o primeiro dia da nova criação, resgatada pela ressurreição de Jesus Cristo. Quando Jesus ressuscitou no domingo, ele estabeleceu uma nova criação. E este passou a ser o primeiro dia deste novo tempo, vindo depois do sábado judaico. São Justino, que foi padre da igreja e morreu mártir em 185, já dizia que os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana para prestar culto a Deus. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, São Paulo celebra a missa no primeiro dia da semana, precedido da segunda-feira, segundo dia. O domingo deve ser dia de descanso e de honrar a Deus, de prestar-lhe culto. É o dia do Senhor, dia de preceito para o católico assistir à missa. Infelizmente, somente cerca de 10% dos católicos vão à missa dominical. E o Brasil tem 60% de católicos, segundo as estatísticas. Então é preciso de muito mais católicos frequentarem a igreja. Não deixemos de ir à igreja, especialmente aos domingos. É um momento de congregar, é o momento de louvar a Deus, adorar a Deus, demonstrar a nossa fé e buscar a salvação, que Deus já nos deu quando morreu na cruz e depois ressuscitou. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. Professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere.
A que for melhor ele nos dará, pois afinal de contas é o nosso divino Pai eterno, nosso Paizinho do céu, o Pai celestial. E agora eu clamo do aramaico, como dizemos nós católicos, Maranatá, ou como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, Maranata. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vem, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Estejamos prontos. Reconciliemos-nos com Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna por todos os séculos dos séculos convosco.